Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal de conhecimento da RM2 Compliance. Eu sou Daniel Dias Pereira, sou auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União e estou gravando essa série de vídeos a respeito do CIAFIC para ajudar os municípios, principalmente, na condução desse difícil processo de construção de um novo sistema ou de adaptação de um sistema atual para atender aos requisitos do Decreto 10.540 até o final de 2022. A razão de estar gravando esse segundo vídeo sobre plano de ação é porque, após a gravação do primeiro vídeo, surgiram dois fatos importantes que têm conexão entre si, na última semana agora de abril, que foi o primeiro, a publicação pela Secretaria de Tesouro Nacional de um documento como perguntas e respostas a respeito do CIAFIC, e conexo a isso a notícia de que os tribunais de contas dos estados, né, dos municípios, quando o caso, estão disponibilizando nos seus sites um formulário para o diagnóstico, para que seja realizado o diagnóstico e entregue ao próprio tribunal. Então, é importante porque quando eu gravei aquele vídeo sobre o plano de ação, esses documentos ainda não existiam, então eu queria fazer alguns esclarecimentos e apresentar a minha posição a respeito desses dois importantes documentos que foram publicados. O primeiro que eu quero discutir com você é o documento publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional. Ele é um conjunto com 26 questões. Eu quero discutir apenas duas questões com vocês. Eu vou compartilhar aqui o documento da Secretaria de Tesouro Nacional, que foi publicado aqui. Ele chama-se CIAFIC Perguntas e Respostas, Decreto 10.540, de 5 de novembro de 2020, dispõe sobre, né, o padrão de qualidade e tal. E esse documento, ele foi publicado aqui, como eu falei, no dia 28 de abril de 2021, então muito recente, e eu queria discutir com vocês. Ele tem aqui 26 questões, 26 perguntas e respostas, né? A maioria dessas perguntas, talvez todas, eu tenha discutido, umas mais detalhadamente, outras não, dentro lá dos meus vídeos anteriores sobre CIAFIC, mas eu quero discutir aqui com você o que trata do diagnóstico, a questão 8 e a questão 9. A questão 8 diz assim: o que é o formulário de diagnóstico? Né? E responde o seguinte: o formulário de diagnóstico é um questionário construído pela Secretaria de Tesouro Nacional e pelos tribunais de contas por meio de um acordo de cooperação técnica. Esse acordo de cooperação técnica, pessoal, ele é feito entre a Secretaria de Tesouro Nacional e os tribunais de contas, né, dos estados e dos municípios, por intermédio de uma instituição que congrega esses tribunais, chamada ATRICOM, Associação dos Tribunais de Contas. Você pode acessar o site e conhecer como essa instituição funciona. E o Instituto Rui Barbosa, que é o braço, vamos dizer assim, de capacitação da ATRICOM. Então, é importante que exista esse acordo de cooperação com essa entidade que congrega os tribunais para ajudar nessa implantação do CIAFIC. E dentro desse acordo de cooperação foi criado um grupo de trabalho, o grupo de trabalho número 3, que elaborou esse formulário que está mencionado aqui na questão 8 do documento publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional. E aqui, nesse parágrafo segundo, nesse parágrafo aqui segundo da questão, ele diz o seguinte: além de fazer o levantamento da situação dos sistemas dos entes públicos brasileiros, ele serve, o formulário, como direcionamento para o plano de ação. Beleza, funciona, serve mesmo. Eu falei para vocês lá naquele meu vídeo sobre plano de ação que não é possível elaborar um plano de ação adequado, importante, atingir esse objetivo sem fazer um diagnóstico da situação atual. Isso é imprescindível. Então, esse formulário é para fazer o diagnóstico da situação atual do sistema do município. E tem uma segunda afirmação dentro desse parágrafo, que aí é que eu não concordo muito. Grande parte do plano de ação, que é essa parte aqui, já está prevista dentro do formulário. Para preencher o formulário, o ente deve procurar o seu respectivo Tribunal de Contas. Certo, é isso que tem que ser feito. Mas aqui, essa afirmação de que grande parte depende da estratégia do ente, porque, como eu vou mostrar quando lá estiver mostrando o documento, quando a gente estiver vendo o documento que foi publicado, que vai ser publicado lá pelo Tribunal de Contas e que foi elaborado pelo Instituto Rui Barbosa, pela ATRICOM Instituto Rui Barbosa, ele é mais adequado à adaptação do sistema atual, mas se for desenvolver um sistema novo,
não é muito próprio, né, a dizer que o plano está pronto. De qualquer forma, o plano tem que estar feito até dia 5 de maio, prazo muito curto, né, pessoal? Quem ainda não fez muita coisa, então terá um pouco de dificuldade, tem que apressar. A prefeitura, na questão 9, ela está dizendo aqui, ó, a prefeitura deve responder ao formulário de diagnóstico e levar em consideração o seu CEAFIC atual. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, para fazer a resposta ao diagnóstico, você vai levar em consideração o sistema que você tem atualmente. É isso que deve ser feito. Questão 8, questão 9. A questão 8 fala que existe um formulário, ele é decorrente do acordo de cooperação, ele está disponível no site do Tribunal de Contas do Estado ou no Tribunal de Contas do município respectivo. Você deve procurar o contador tem a responsabilidade de procurar, entrar lá nesse site ou entrar em contato com o Tribunal de Contas para responder. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eu já soltou comunicados a respeito disso, é importante, você está sabendo, se você é desses dois estados, mas se você é de outro estado, deve entrar em contato, deve estar atento aí que o seu Tribunal de Contas já elaborou e já comunicou, para que você responda o questionário. É importante responder o questionário. Esse questionário ele foi elaborado levando em consideração todos os detalhes do decreto 10.540 e ele será uma boa base para a partida para a construção do CEAFIC. Eu vou agora compartilhar com vocês os quadros do formulário que eu já consegui levantar, pelo que já foi publicado. E, veja só, o formulário, em princípio, ele foi elaborado com 4 quadros, ou seja, as questões para serem respondidas, elas estão divididas em 4 blocos. Um bloco geral e os 3 blocos dos 3 tipos de requisitos definidos lá no decreto. Os requisitos de procedimentos contábeis, os requisitos de transparência e informação e os requisitos mínimos tecnológicos. Então, como é que o formulário foi elaborado lá pelo grupo de trabalho? Excelente trabalho feito lá o grupo de trabalho, que eles desenvolveram 58 questões. Lá naqueles meus 3 vídeos a respeito de CEAFIC, eu falei aí em torno de 33, 32, 33 questões e requisitos. Mas eles detalharam o decreto, ou seja, esmiuçaram o decreto e elaboraram 58 requisitos que precisam ser observados. Alguns são genéricos, são mais gerais, mas outros bastante técnicos e bastante específicos, você tem que estar atento. Ao responder o questionário, lá no site do tribunal, você vai ter que dizer se atende, você vai ver aqui, tem a questão número 1, qual é o fundamento, ou seja, essa questão, a que se refere, né, e a pergunta em si. Né? Então, igual tipo essa primeira aqui, ó. O CEAFIC do ente federativo é utilizado por todos os poderes e órgãos referente ao artigo 20, né, referidos no artigo 20 da Lei Complementar 101, incluídos as defensorias públicas. Claro, está falando quando se trata de estados, né? Porque os municípios não têm aí a defensoria pública. Né? Então, veja, você tem que responder que sim ou não. E aqui tem uma questão que é previsão de adequação. A previsão de adequação, que está dita aqui, eu não tenho instrução sobre o formulário, eu não sei se aqui está prevendo a data, que isso tem que ser adequado, ou se aqui quais são as ações que deverão ser desenvolvidas, ou qual ação deverá ser desenvolvida. Uma e outra, né, se for uma coisa ou outra, ou as duas coisas, isso é muito importante, é muito adequado, se você estiver adaptando o sistema atual. Mas veja que o diagnóstico que você vai fazer pode levar à conclusão, à decisão de que o CEAFIC atual está tão distante, né, como eu já falei lá na elaboração do plano, no primeiro vídeo, pode estar tão distante dos requisitos mínimos que seja melhor que você desenvolva um sistema novo, que você desenvolva um sistema a partir do zero, porque você vai ter um sistema completamente adequado aos requisitos. Porque se você for adaptar um sistema existente, sempre vai ter um problema, vai aparecer um problema e você pode lá ao final ter, como eu disse lá naquele vídeo, um monstrengo, né, que é um sistema que não atenda aos requisitos de difícil manutenção e funcionamento. Então, é preciso ter cuidado com isso. Então, se você for fazer um sistema novo,
cada uma das ações aqui é bastante difícil de você colocar. Agora, se você vai adaptar o sistema atual, você pode até escrever aqui cada uma das ações. Então, nesse primeiro bloco, você tem aqui os requisitos gerais, mais abrangentes, né, que o decreto exige, né? Então, são 16 requisitos, e no quadro 2, ele tem os requisitos de procedimentos contábeis, que você pode observar, que vai do 17 até o 32, são todos aqueles requisitos que nós já discutimos lá. Da mesma forma, você tem que responder se atende ou não atende e a previsão de adequação. A previsão de adequação aqui, a gente volta a dizer, é ação ou é a data, né? O que vai ser feito, o que precisa ser feito. De qualquer forma, se você estiver adaptando o sistema novo, adaptando o sistema atual, ao final você vai ter um conjunto, um plano, praticamente um plano pronto. Um plano, praticamente não, boa parte do plano. Por quê? O plano de ação, pessoal, vai envolver toda a estratégia. Quando você vai licitar, como é que você vai alocar recursos, como é que você vai relacionar, né, como é que você vai definir as normas, como é que você vai estruturar a questão organizacional. Então, ou seja, o plano de ação ele envolve muito mais coisas que você precisa fazer para que no dia 31 de dezembro de 2022 você esteja com o sistema completamente pronto, testado, funcionando e já com processamento em paralelo para você ter certeza que no dia 1º de janeiro ou no primeiro dia útil do mês de janeiro de 2023, você possa girar a chave e o sistema funcionar. Então, você tem aqui os 4 blocos, né? Aqui já no bloco 3 os procedimentos de requisitos de transparência e informação, os requisitos mínimos de transparência e informação que precisam ser atendidos, né? Lá pelo decreto, exigidos pelo decreto, da mesma forma, e o bloco 4, que é aqueles relacionados aos requisitos tecnológicos, porque pode ser que o contador sozinho tenha dificuldade de responder isso aí, principalmente se ele tiver um sistema fornecido por uma empresa, né? Então, é preciso ter a ajuda da empresa para ajudar a responder cada um desses requisitos aqui, e é uma situação complexa, porque se a empresa disser que sim e não for verdadeiro, você vai ficar na mão da empresa nessas questões. O fato e lá, no final, você vai ter que comprovar, inclusive para o Tribunal de Contas, que o seu sistema está completamente aderente para, certamente, receber uma certificação de que atende em razão das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Veja que aqui, no 58, é a última aqui, você tem o CEAFIC mantém cópia de segurança das bases de dados que permita a sua recuperação em caso de incidente, e tal. São requisitos de tecnologia, mas tem alguns que são bem específicos, se tem rastreamento, se permite controle de acesso ao banco de dados e tal. Então, são vários outros requisitos, nós falamos sobre eles lá no nosso vídeo, mas é importante que você tenha que você saiba que você tem que responder esse questionário, e dizendo sim ou não, se atende ou não, e já é o diagnóstico, está muito em cima, não é muito simples de fazer. E aqui, na previsão, segundo, a gente precisa ver qual é a orientação que tem lá no site do tribunal, qual o que o grupo de trabalho definiu que vai ser escrito aí, seria a data de atendimento ou o que deve ser feito. De qualquer forma, é importante. Se você vai fazer um sistema novo, a resposta o questionário é a base para os momentos do sistema novo. Todas as 58 questões serão consideradas como os requisitos do sistema, tem que ser, claro, não ser só esse, você vai certamente ter mais requisitos nesse sistema do que os 58, mas para atender o decreto é preciso ter os 58, isso é importante, foi detalhado. Então, se perguntar para você hoje, quantos requisitos você precisa atender hoje no segundo documento dos tribunais de contas? 58 requisitos são exigidos pelo o decreto 10.540 para o novo CEAFIC. Então, é importante que você esteja atento, responda a questão, responda o questionário e elabore o seu plano de ação. Eu considero que só o questionário não é um plano de ação, é uma boa base, é um bom instrumento para a elaboração do plano de ação, mas ele não é suficiente, porque você vai ter que executar, vai ter que tomar uma série de decisões estratégicas de desenvolvimento do sistema que não está aqui no formulário, e certamente você vai precisar
elaborar um plano mais completo, mais detalhado, como, por exemplo, as questões a respeito de licitação, a estratégia que vai ser adotada, se vai ser desenvolvimento interno, se você vai contratar uma empresa, se a adaptação vai ser feita, se você tem um sistema agora e vai ser adaptado, certamente vai ser pela empresa atual, como é que você vai fazer contrato novo, como é que você vai fazer um aditivo, qual a alocação de recursos que você vai fazer, a quantificação dos recursos que você vai precisar. Por exemplo, o formulário não trata disso e o plano de ação precisa minimamente indicar isso aí, ou pelo menos em que data que os recursos vão ser alocados. Veja, nós estamos no tempo de elaboração do projeto de lei orçamentária para 2022, então você vai precisar de recursos no orçamento da lei, no orçamento atual, vai precisar de recursos no orçamento de 2022, de alocação de recursos, você tem que identificar as fontes, tem que identificar os montantes, pelo menos em grandes montos, né, quanto o teto de gasto que você vai poder fazer. Então, é preciso fazer um plano mais detalhado para que você tenha a possibilidade de ter êxito na conclusão do seu CIAFIC no prazo que será exigido para o funcionamento. Você pode até concluí-lo antes, mas em 31 de dezembro de 2022 ele tem que estar em operação, pelo menos pronto para entrar em operação na virada do exercício de 2022 para 2023. Eu vou gravar um curso com aulas gravadas, para ajudar na construção como você vai pensar nesse CIAFIC, né, nesse novo CIAFIC, com base como funciona o sistema do governo federal, que é o CIAF, Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, que eu ajudei a desenvolver, ajudei a implantar e uso esse sistema desde quando foi implantado, conheço muito bem como ele funciona e ele tem grandes funcionalidades macros que são importantes e elas são direcionadoras de como você pode atingir esses objetivos, né? Como você pode estruturar o seu sistema novo. Eu vou gravar esse curso, é um curso curto, de 4 horas, mais ou menos, 5 horas, inclusive demonstrando como funciona lá, entrando no sistema e vendo ele funcionar, para que você tenha parâmetros para desenvolver o seu CIAFIC. Então, fique conosco, assista os nossos vídeos e continue trabalhando com a RM2 Compliance. Até lá.